Fala, meu nome é Manuel, tá? Aqui no Twitter, trabalho na AdaptWorks, sou Agile Coach da AdaptWorks, e vou falar para vocês sobre organoplasticidade. Que raio é isso e se come, vai a parada aqui, essencialmente. Eu já bloguei sobre esse assunto, tá? Tem um post no blog da AdaptWorks explicando, mas o assunto é tão legal que pouquíssima gente não entendeu. Mas a ideia aqui é bater um papo com vocês sobre esse conceito. Tá? É um conceito que tem a ver diretamente com aquilo que o Celso trabalhou bem fortemente no Fishbowl. Quem participou do Fishbowl sobre transição? Legal, eu também faço parte do Change Management e a ideia original aqui é exatamente bem no coração do assunto mudança, tá, galera? Mas vocês vão ver que eu tenho um ponto de vista um pouquinho diferente sobre esse assunto, tá? E, assim, na verdade, eu levei bem a sério a ideia de fazer um trend. Então, tipo, eu gosto de inventar umas ideias bem malucas, né? Então, a ideia realmente é fazer uma parada bem psicodélica com todo mundo. Bom, via de regra, galera, como é que atua os agentes de mudança? Quem aqui na sua empresa atua como agente de mudança? Levanta a mão. Bacana. Via de regra, se você pudesse metaforizar, digamos assim, você seria incorporado, digamos, como se fosse um soldado. O seu trabalho é muito parecido com o de um guerrilheiro, por exemplo, lutando para que aquela mudança aconteça. Um outro estilo muito comum é o estilo de mudança, meio parecido com o político, por exemplo. O tempo todo fazendo negociações, sendo ali aquele cara fazendo lobby para a mudança acontecer, etc. E tal. Ou então, um estilo que também faz bastante sucesso é aquele estilo mais, um cara mais zen, sabe? A mudança vai acontecer no seu próprio tempo, na sua própria forma, no seu próprio ritmo, em pequenas doses, etc. E tal. A minha opinião, galera, é o seguinte: não importa qual desses estilos você se enquadra, tá? Se você tiver que incorporar qualquer desses estilos aqui, nós estamos falhando enquanto modelo de organização, tá? A ideia de organoplasticidade é exatamente em cima disso daqui. Porque se nós começarmos a questionar, galera, o que ia mudar, essencialmente? Nós vamos ver o seguinte, mudança é eu sair tipicamente do estado A para o estado B. Correto? Correto, Celso? Tá? Bom, mas se, e aí entram algumas provocações interessantes, se nós não tivéssemos o estado B, tem estado A, mas eu não sei exatamente para onde eu vou chegar. É possível isso? É comum? Legal. E se também não tivéssemos o estado A? Muito doido. Bom, essa também é uma das grandes reflexões da organoplasticidade, galera. É tentar promover uma meta-mudança sobre o que nós entendemos por mudança. Tá? Porque de maneira geral a gente coloca a mudança muito no pedestal, como uma coisa muito inacessível, de uma certa maneira, ou difícil, há um certo endeusamento do próprio assunto mudança, essencialmente. Bom, isso é baseado, galera, na própria ideia, na própria concepção de complexidade, principalmente a dificuldade ou a impossibilidade que nós temos de prever a relação de causa e efeito. Normalmente, um sistema social de uma empresa ele é complexo. Tá? E enquanto sistema complexo, por exemplo, uma das características que eles têm é exatamente a seguinte: ele não consegue se auto-explicar, ele não consegue se auto-demonstrar. Tá? Essa é a natureza do sistema complexo. Ok, galera? Então, se ele não consegue se auto-explicar, ele não consegue ter uma visão plena sobre si. Então, completude do sistema complexo não existe. Tá? A complexidade não permite, a incerteza não permite que ele chegue a essa completude. Tá? Então, já que eu não consigo ter essa completude, como que eu sei aonde que eu estou e aonde que eu vou chegar? No fundo, é muito complicado, é muito complexo, de uma certa maneira, você conseguir perceber com clareza exatamente qual é o teu ponto A e qual é o teu ponto B. Tá certo, galera? E aí, minhas experiências, as experiências de outros brothers meu também, me mostram o seguinte, galera, que todo programa de mudança que a sua empresa está inserida, ela tem uma tendência muito forte a fracassar. Quem aqui concorda com essa afirmação? Legal, ok. Em sistema complexo, galera, também uma outra característica, um outro fenômeno que existe, é um certo balanceamento, uma certa simbiose que existe entre
ordem e desordem, ok, galera? E aí entra um ponto bem interessante, porque é o seguinte, via de regra, organizar é buscar muito fortemente pela ordem, né? Só que em sistema complexo, galera, ordem ela é efêmera. Né? A percepção, o estado de ordem ele é muito fino, ele é muito efêmero, né? Ele é quase como se fosse uma ilusão. E eu chamo, inclusive, isso de pseudo-ordem. Tá? E nós buscamos, nós criamos, né? Insistimos arduamente realmente em criar essa pseudo-ordem nas nossas organizações. E pior, nós nos apegamos a essa pseudo-ordem. Beleza, galera? Nós gostamos disso daí, tá certo? Nós realmente lutamos para ficarmos bons nessa pseudo-ordem, inclusive. Né? Isso, galera, é uma característica natural do nosso cérebro. Tá? O nosso cérebro ele busca criar conexões padrões de sinapses, né? Sinapses padrões. Por quê? Porque ele acredita que, uma sapiência do organismo é economizar energia. Né? Então, fazendo isso, né? Usando aquela mesma sinapse o tempo todo, ele está economizando energia. Okay, galera? Então, uma estratégia de sobrevivência. Só que quanto mais você faz aquilo ali, mais dificuldade você tem de construir novas sinapses, ou seja, mais dificuldade você tem de mudar. Isso eu chamo, então, de déficit de adaptabilidade. Tá? Via de regra, nós, enquanto indivíduos, seja na nossa vida, ou seja nas organizações, nós temos esse déficit de adaptabilidade. Tá? Quem aqui tem dificuldade de mudar? Quem aqui já tentou mudar de cidade, por exemplo, se tinha uma certa dificuldade assim, emocional, na minha cidade e tal. Então, eu entendo você, né? Eu também tenho esse déficit de adaptabilidade em um certo nível também com relação à cidade onde eu moro. Triste isso. Bom, então é tão interessante. Isso se agrava porque nós temos uma tendência muito grande a fazer isso, porque fazer sempre as mesmas coisas é cômodo para nós. Né? Por isso que muitas iniciativas de mudança sofrem resistência. Né? Porque as pessoas não querem abrir mão daquela comodidade. Então observe o seguinte, galera, quando você está num processo de mudança, não é necessariamente, as pessoas não têm medo do novo, não é o novo que assusta elas, elas não estão resistindo àquela ideia nova. Elas estão realmente tendo um problema muito grande em abrir mão do jeito atual. Beleza, galera? Tá? Porque mudar, né, em qualquer nível que seja, ele pressupõe isso daqui, né, no nosso cérebro, por exemplo. Destruir sinapses antigas para construir sinapses novas. Tá? É uma desconstrução para ver uma construção, tá certo, galera? E esse processo aqui, para algumas pessoas é mais difícil, já para outras pessoas é um pouco mais fácil, digamos assim. Agora, o que diferencia? Qual é a diferença? Né? O que faz, o que causa essa facilidade para as pessoas e essa dificuldade para algumas outras pessoas? Essa é a grande questão. Para o nosso cérebro, o que causa a diferença disso é exatamente o fenômeno da neuroplasticidade. Todos conhecem esse fenômeno? Já ouviram falar? Neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade, galera? É exatamente a capacidade que o nosso cérebro tem de ser maleável, né? Que nossas conexões neurais têm de ser maleáveis. Tá? Por exemplo, a Tibiana, por exemplo, que após a lesão que ele sofreu no acidente, por um tempo ele teve fala complicada, ele teve o próprio movimento complicado, mas o cérebro, com o tempo, ele conseguiu reconstruir novos caminhos. Tá certo? Por quê? Porque ele, durante a vida toda dele, ele sempre manteve o cérebro dele muito ativo. Tá certo, galera? Então, ele tinha uma boa neuroplasticidade. Ok? Tá, mas via de regra, como é que nós exercitamos essa neuroplasticidade? Alguém sabe? Alguém sabe como se exercita a neuroplasticidade? Alguém já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Bingo! Exatamente, fazendo coisas diferentes. Isso tem a ver com o quê? Com o preparo cognitivo. Ok, galera? A gente conseguir exatamente fazer isso como se fosse um ciclo, né? Destruir sinapses antigas para construir sinapses novas, meio que continuamente, tá certo, galera? Então, parabenizando você, realmente a ideia é fazer coisas diferentes. Essa é a grande maneira que nós temos de exercitar essa neuroplasticidade, tá certo, galera? E observe bem um detalhe interessante. O cérebro, ele é um sistema complexo, pessoal. Correto? A nossa organização também é um sistema complexo. E se fosse possível pegar esse mesmo conceito da neuroplasticidade para aplicar também nesse sistema complexo chamado organização? É essa a proposta, então, da organoplasticidade. A gente conseguir construir nossa
maleáveis, organizações que tenham mais facilidade com o processo de mudança em si. Tá? Ou seja, que apliquem aquele mesmo fluxo, só que em esfera de destruir pensamentos antigos para construir pensamentos novos. Mas que isso não seja feito somente uma vez, galera. Que isso seja feito de uma forma tão contínua, tão nítida, tão diária, né, que passa a ser percebido realmente. Tá? E aí entra o meu ponto principal, galera. Porque é o seguinte, enquanto nós precisarmos de uma disciplina chamada mudanças, change management, por exemplo, a gente está falhando. A ideia, né, nós seremos organizações melhores, mais evoluídas, no dia que nós não mais precisarmos dessa palavrinha chamada change. Tá certo? Enquanto você precisar estruturar, fazer um programa, né, insistir, né, ter todas aquelas dores para o processo de mudança, estamos falhando. Tá? A organização não está aprendendo, essencialmente. Não está vivendo, não está exercitando a organopraticidade, essencialmente. Beleza, galera? Falo de enquanto você precisar contratar consultores como o Celso, contratar a mim, contratar o Giovanni, por exemplo, contratar a Simone, o Alejandro, que trabalha também com transições, as suas empresas estão falhando. Beleza, galera? Tá, Léo, mas como é que a gente exercita exatamente isso daqui? Bom, como todo bom sistema complexo, a solução não é simples, ou seja, não é ordenada, tá certo, galera? Então, a primeira grande ideia que a gente precisa começar a exercitar no sistema complexo é o quê? É a ideia que eu sempre falo de feedbackabilidade. Fala comigo. Feedbackabilidade. Então, exatamente, você precisa ter um ciclo de feedback muito curto, né? Porque você tem uma série de especulações, uma série de incertezas no teu sistema complexo, tá certo, galera? E também, eu lancei aqui algumas provocações, né? Por exemplo, ciclo curto de mudança. Né? Muitas empresas fazem a mesma coisa durante muito tempo. Né? De repente, assumir que as coisas são mais incertas, né? Não se apegar tanto nas coisas, por exemplo, assumir que de repente tem muita coisa que é efêmera realmente. Ou de repente tudo no sistema complexo seria efêmero. Tá? Ter uma dinâmica leve de trabalho, uma dinâmica enxuta, assumir as perdas necessárias, de repente parar, né, de buscar tanto pela ordem, né, aquela coisa assim de deixar tudo ordenado, bonitinho, etc. Tal, de repente é uma maneira de você também começar a exercitar essa organoplasticidade e diminuir o seu déficit de adaptabilidade. E por último, né, deixar de repente as coisas no seu estado natural de desordem. Essa é a tendência natural do sistema complexo. Ele tende para a desordem realmente. Né? Só que isso, corporativamente, é um grande desafio, galera. Então, a ideia aqui realmente não é esgotar todo o assunto, é mais gerar aquela coceira no cérebro de vocês e saber. Ainda tem 5 minutos, basicamente. O que vocês acham disso, galera? É possível nós exercitarmos a organoplasticidade nessas empresas? Temos 5 minutos ainda. Vamos lá. Quero ouvir. Boa. Caos e ordem, exatamente, balancear. Existe um filósofo, o Jim Haslett fala muito sobre sistemas caóticos. Né? Um filósofo francês chamado Edgar Morin, ele fala um dos princípios de um sistema complexo, é exatamente o princípio dialógico. Né? Então ele comenta exatamente que ordem e caos, elas são antagônicas, mas elas cooperam ao mesmo tempo para manter aquele ambiente complexo de uma certa maneira organizado. A organização nasce exatamente do trabalho da ordem e da desordem. Isso é muito curioso, para a gente não ver com certeza. Exato. Legal. A ideia é exatamente isso, entendeu? Por que a gente sofre tanto no processo de mudança? Porque se assume que, aquilo era verdade, aquilo vai funcionar sempre, eu fiz deu certo de um jeito e vai sempre dar certo, né? Então, a gente pode assumir, cara, o que é verdade? Eu não sei, realmente. Isso vai funcionar para sempre? Eu não sei. Existe uma desordem? Existe, cara. Pô, que legal, então vamos aproveitar isso, vamos aprender. Né? A ideia é de a gente não ver a complexidade como um inimigo. Né? A complexidade ela não é boa, estou defendendo aqui, galera, esse pulso, complexidade é um negócio legal. Mas também ela não é ruim. Né? Ela não é ruim, então a gente precisa entender que é um fenômeno que a gente precisa aprender a lidar com ela, essencialmente. Beleza? Foi bom. Tem um conceito de caos que é um pouco diferente que eu gosto, que o caos, na verdade, é um estado de ordem absoluta. E eu acho que vem esse nome do feedbackability, que é um feedback que vai te dar um meio para você conseguir entender qual é a ordem que está sendo expressa dentro do caos. Então, tudo a ver com isso. Você
bom, fico feliz. A gente estava conversando aqui em relação à mudança, né? Fizemos uma correlação com a criança, né? Que, assim, na verdade, a criança ela aprende justamente porque ela não tem esse bloqueio do medo de errar, ou da questão de saber essa ruptura entre, existe um certo e um errado, uma coisa assim, né? Então, talvez essa teoria traga um pouco disso também, tenta resgatar um pouco isso, é você muito menos ter medo e muito mais se expor a aprender, né? Entender que tudo é aprendizado, né? E é um desafio, porque assim, nós, enquanto indivíduos, a gente busca, curiosamente, sempre pela ordem. Apesar que a gente acredita nisso, até eu, tipo assim, né? Eu acabei de mudar para São Paulo, por exemplo. Então você acaba criando uma série de padrões, uma série de processos ordenados, para deixar a tua vida mais tranquila, mais cômoda. Então, esse é o grande desafio, né? Antes de vir para São Paulo, eu passei 4 anos em Brasília. Então, tipo, eu peguei e construí um monte de coisa ordenada para mim em Brasília. Então, cara, desconstruir tudo isso dá trabalho, incomoda, dói, etc. Qualquer processo de mudança vai trazer uma insegurança. Né? Ou você aprende a controlar, trazer essa insegurança, ou você aprende a viver com a insegurança que aquilo vai trazer. Você não refatora um projeto que não tem testes. Porque ele é muito perigoso. Quando a gente fala de a gente entender que tudo é efêmero, tudo está em constante transformação, que a gente está aprendendo, e o cargo que eu tenho hoje não vai ser o mesmo que talvez eu tenha amanhã, o que você faz hoje, a relação que você tem comigo talvez não seja a mesma, talvez a gente não trabalhe mais junto, talvez seja meu superior. Isso traz uma insegurança violenta. O que você espera que empresas baseadas em hierarquia, burocracia, carrots and sticks, bombas, essas coisas, tem até seja o primeiro passo nessa direção. Você está propondo o seguinte: mude o tempo todo. Essas empresas não conseguem dar nem o primeiro passo para mudar, elas são empresas extremamente engessadas, elas não querem aprender. Porque aprender significa mudar, significa medo, insegurança, etc. E aí você vira e fala, vamos mudar o tempo todo. Para mudar o tempo todo não tem que saber dar o primeiro passo para a mudança? Como é que você pretende fazer isso? Na verdade, assim, observa, o ponto não é nem mudar o tempo todo, Giovanni, essencialmente. Você está fazendo alguma coisa o tempo todo que não é mudança, você está vivendo. Já é insegurança. Mas é um estado natural. Aqui a gente cria uma percepção, uma ilusão de segurança. Que é o lance da ilusão da ordem. Entendeu? A gente cria uma representação. A ordem é uma representação. O universo está interagindo ali. Então a gente pega, congela, isso é verdade, e assume um nosso sistema lógico de razão, de isso que é verdade, e vamos seguir para frente dessa maneira. Entendeu? Então, assim, mas eu concordo contigo. É por isso que a ideia é que realmente é um training. Né? As empresas, elas não estão preparadas ainda para isso aqui. Né? Agora, por exemplo, curiosamente, se você pega uma empresa grande, tradicional, grandona realmente, ela tem um estoque muito grande de coisas para mudar. Agora, se for uma startup, uma empresa menor, né, onde estão aprendendo o tempo todo, você vê que as mudanças são muito mais fluídas. Ela não sabe quem ela é ainda. Exato. Então ela está em constante atualização. Exato. Agora a empresa grande, ela acha que ela sabe. Ela acha que ela sabe. É esse ponto. Muito bom. Valeu. Acabou o tempo, galera. Obrigado.